É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima semana para você. E hoje o papo é sobre uma dor bem persistente que muita gente sente, especialmente quem pratica esporte ou quem já tem mais de 30 anos. É uma dor que, se você não tratar, ela pode te levar a um quadro de dores em outras partes do corpo, até chegar ao ponto de talvez você nem conseguisse levantar da cama. Você quer saber que dor é essa? A dor de joelho. Quer saber como curar essa dor e como evitar que ela lesione outras partes do seu corpo? Então não muda de canal, porque a partir de agora o Bom de Papo tem a alegria de entrevistar o Dr. Gustavo Dalla. Doutor, que satisfação recebê-lo aqui para um tema tão palpitante e que muita gente tem esse problema, não é verdade? Realmente, esse tema é bem importante, muita gente sente essa dor. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Maravilha, vamos fazer o seguinte, você trouxe essa peça aqui belíssima, que é a estrutura do joelho aqui, né? Aqui tem um joelho e tal. De repente a pessoa que está em casa não tem muito essa informação. Mostra para o pessoal de casa o que a gente tem aqui, o que é isso aqui. Exatamente, isso daqui seria um joelho de plástico. As pessoas pensam o joelho como uma dobradiça, como se fosse uma dobradiça. É um engano comum. O joelho ele não tem um movimento só de flexo-extensão, ele tem vários movimentos, o que acaba por gerar mais problemas. Se fosse uma articulação mais estável, como em dobradiça, que você citou, ela seria mais estável e, consequente, teria menos movimentos e menos lesões. Mas não é isso que acontece, ele tem outros movimentos, o que acaba por acarretar mais lesões. Por exemplo, essa parte externa aqui é o quê? Isso daqui é o que a gente chama de mecanismo extensor. É o conjunto do tendão quadricipital, patela e tendão patelar. Esse conjunto faz a flexo-extensão do joelho. Na medida que você tensiona o tendão quadricipital, ele vai tensionar o mecanismo extensor e você consegue fazer a flexo-extensão. O que eles chamam de ligamento? O que é o ligamento? Ligamento são estruturas que unem dois ossos, exatamente para dar uma estabilidade. E a gente tem alguns dentro do joelho, não é só uns. Principalmente 4, que a gente vai demonstrar aqui. O campeão de lesões, que acaba por gerar cirurgias, que é o cruzado anterior, que é esse ligamento que une o fêmur à tíbia e estabiliza o movimento de translação anterior do joelho. Esse é o ligamento que é o segundo que mais lesiona, mas é o que mais gera cirurgia. Hoje, o que mais se lesiona é o colateral medial, que é esse que une essa face medial e diminui esse movimento de estresse medial. A gente tem também o colateral lateral e o cruzado posterior na parte de trás, que tem menos lesões, mas também são extremamente importantes para a estabilidade do joelho. Agora, com certeza, o campeão de lesões cirúrgicas é o cruzado anterior e é o que a gente mais vê na mídia, de atletas que lesionam e acabam por ficar parado muito tempo. Eu queria mostrar agora uma imagem que ela reflete um momento antológico da história do esporte aqui dentro do Brasil, especialmente para quem gosta de futebol e principalmente para quem gosta de Flamengo. Qual o seu time? Flamengo, claro. Então, essa imagem é uma imagem que deve ter ficado na sua memória, talvez você não viveu a época, que foi isso aqui, olha. Zico recebendo esse golpe de um jogador do Bangu. E essa imagem, ela é uma imagem que traumatizou muitos flamenguistas e, sobretudo, prejudicou a vida do Zico, a vida esportiva do Zico a partir desse momento. O que aconteceu exatamente aqui? Nesse momento que o Zico sofre essa falta, no Brasil a cirurgia talvez não tivesse tão avançada ainda, fez com que a carreira dele declinasse. Ele nunca mais foi o mesmo Zico. Hoje, quando uma pessoa passa por uma cirurgia no joelho, ela tem como voltar à mesma performance ou é uma... Sem dúvida, você tocou num ponto fundamental, Fábio. A lesão do Zico, essa lesão que ele teve nessa imagem, foi exatamente essa lesão do cruzado anterior que eu estava citando. Esse trauma que ele teve do jogador do Bangu provocou essa lesão do cruzado anterior. Antigamente, para você ter uma ideia, essa cirurgia era feita de forma aberta. Tinha que abrir o joelho inteiro, expor então o joelho para poder reconstruir esse ligamento. Hoje, no final da década de 90, foi se normalizando a cirurgia artroscópica, que é a famosa cirurgia por furinhos, que você, através de uma fibra ótica, por um furo no joelho,
você consegue fazer a cirurgia por vídeo. Na fibra ótica, vem o vídeo, você consegue Exatamente. enxergar o que está acontecendo. Você faz um portal em cada lado do tendão patelar aqui e com o joelho fletido, a gente consegue ter total acesso por dentro do joelho. Com a fibra ótica, eu não tenho uma caneta aqui, mas ela é mais ou menos da espessura de uma caneta. Então a gente olha todo o joelho por dentro e faz as cirurgias necessárias, as reparações de menisco até e de ligamento por via fechada, que a gente chama, minimamente invasivo. Não, isso é um avanço. Eu tenho um amigo que no final da década de 90 ele fez uma cirurgia no joelho, ele ficou com uma cicatriz parecendo uma cesariana mal feita, sabe? Era um corte e tal, não sei o quê. E, então, hoje em dia, então, a marca é menor. É o furinho. É o furinho. São cerca de 2 pontos em cada portal, que a gente chama. O portal é o que faz para entrar dentro do joelho. E isso muda completamente a reabilitação, como você citou. Porque na medida que você corta, gera mais inflamação, gera fibrose, rigidez articular. Uma vez que você faz um acesso minimamente invasivo, a repercussão que esse acesso, que essa inflamação vai causar é mínima. Então o paciente faz essa cirurgia, muitas das vezes ele já pode sair. Às vezes, se a cirurgia for menor, no mesmo dia do hospital ou um dia após, andando com a ajuda de muletas e já iniciando a reabilitação no outro dia. E a questão da performance? O Zico caiu performance a partir desse dia. Caiu muito. O atleta, hoje em dia, que passa por uma cirurgia dessa, ele consegue voltar ao mesmo nível antes da cirurgia? Isso depende muito da reabilitação que ele vai fazer também. Não é só do procedimento cirúrgico. Depende da fisioterapia que ele vai fazer, do profissional. Mas, sem dúvida, a queda de performance hoje é mínima. Há estudos que falam que a maioria dos atletas voltam com cerca de 95% da performance anterior. Então, são, às vezes, coisas até imperceptíveis. Ele consegue voltar em alto nível. Antigamente, o retorno era 70%, 75%. Sim, daí para baixo. Exatamente. Pra baixo. A gente está colocando na tela agora também imagens daquele episódio que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Sim. O pessoal está vendo aquela imagem trágica, né? Uma imagem forte. O que aconteceu exatamente ali? Aquela imagem realmente é forte, como a lesão dele também é mais grave do que dessas que a gente está falando. Ele teve uma lesão do tendão patelar, que é essa estrutura que a gente mostrou, que une a patela e mantém ela no lugar, inserida aqui na tíbia. Ele teve uma ruptura desse tendão, o que fez com que todo esse mecanismo extensor ascendesse. Então, você consegue ver o olho nu, como a gente viu. Isso gera uma incapacidade grande. Ele não consegue fazer a flexo-extensão do joelho como uma marcha normal. E já é uma cirurgia muito maior realmente. É uma cirurgia que demanda uma reabilitação muito maior e é de uma gravidade mais alta no joelho. Então, a lesão que ele teve é considerada grave. Não, e curioso que mesmo com uma lesão grave, passando por essa cirurgia, ele conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Sem dúvida. Ele é um exemplo mesmo de superação, porque atletas que têm essa lesão específica... Mostrando imagens agora do Ronaldo lá, marcando gols com o joelho lesionado. Com o joelho... Lesionado não, é operado. Operado. Essa cirurgia, essa lesão é cirúrgica, não se discute. Para voltar ao nível, para voltar a fazer atividades de alto impacto, que a gente chama, precisa reconstruir esse tendão patelar. E é típico de atletas que têm explosão, essa lesão, que usa muito a desaceleração do joelho. Aquela frenagem. Exatamente, aquela aceleração que ele faz e desacelera, precisa muito de mudar o eixo. O eixo, exatamente. Quem teve uma lesão parecida agora foi o Berrio, do Flamengo. Foi a mesma lesão e você vê que ele tem um porte muscular muito grande e é velocista. Então, isso é típico de atletas dessa categoria. A gente poderia falar que quais são os esportes que mais geram traumas no joelho? Hoje tem uma mudança mais ou menos dessa característica. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa melhor, para deixar a pessoa ansiosa e preocupada. A gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, o Dr. Gustavo Dalla vai contar para você quais são os esportes que mais podem lesionar o seu joelho. Você não saia daí. Você precisa de um joelho para viver e eu preciso da sua audiência. Fica aí.
Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor é que com um cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando com o Dr. Gustavo Dalla, tirando todas as dúvidas aqui sobre o joelho. Você tem joelho, daqui a pouco a gente vai falar aqui qual é o esporte que mais lesiona o joelho. De repente você está praticando e não sabe, hein? Vamos cuidar desse joelho. Daqui a pouco ele fala, porque primeiro ele vai tomar um café comigo aqui, um café Cafuso. Toma café, doutor? Sem dúvida. Café é um santo remédio, né? Café é muito bom. Que ótimo. Daqui... Opa, que bagunça doida. Tá aqui o café. Muito obrigado. Senhor, vamos brindar esse encontro aqui. Maravilha. E esse, ó, tem uma novidade agora que é o café Cafuso Extra Forte. Levar lá pro seu consultório para servir para... Eu gosto de mais forte mesmo. Sou fã. Sobre fazer uma cirurgia tem que estar... Tem que estar acordado de manhã já aceso. Então tá aí. Você pode procurar no seu supermercado, já está disponível lá também. O seguinte, agora a gente vai para um quadro que é o Papo de Rua. Eu fui para as ruas e perguntei pro pessoal, qual é a sua dor de estimação? Todo mundo tem uma dor, né? Sem dúvida. Então vamos ver o que o pessoal respondeu pra gente. Papo de rua. Olá, eu sou o Fábio Flores e hoje eu vim às ruas para saber qual é a sua dor. Qual a sua dor de estimação? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que tá contigo todo dia? Dor nas costas. Há quanto tempo você sente essa dor nas costas? Ah, já tem um tempinho já. Tá doendo agora? Não, agora não. Eu já tomei remédio hoje. Qual é a dor de estimação do senhor? A dor que o senhor sente todo dia? Nervo ciático. Qual remédio o senhor tem usado para se livrar dessa dor? Já usei vários remédios, nada me curou. Qual a esperança do senhor agora? É Deus. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que está com a senhora todo dia? A dor? O joelho. Há quanto tempo a senhora convive com a dor no joelho? 4 anos. 4 anos com a dor no joelho. Mas não te impede de vir na rua e comprar as coisas? Ah, não, pega a bengalinha, né? E pronto. Dá até pra dar uma dançadinha, né? Não, ai, no pouquinho. Vamos lá. A dor de estimação, rapaz, eu não tenho dor não, velho. Nenhuma? Pelo incrível que pareça, 48 anos de idade, graças a Deus eu não tenho nada que reclamar de dor. E qual o remédio para não sentir dor? Para praticar bastante exercício físico. E qual a melhor atividade física, então? Ah, claro que é dançar, né? Fazer dança de salão. Como é que é? Vai lá. É sempre bom, né? Você chegar, fazer certos movimentos. Não, meu amor? Dança, você quer pedir? Não, aqui. Pra dançar. Qual é a dor de estimação do senhor? Aquela dor que tá todo dia contigo? Não, a dor que eu tenho é vontade de trabalhar. É vontade de estar aí disponível. Vontade de trabalhar no ar livre, assim como esse aqui. Não é, eu não sinto dor nenhuma. Deixa um recado lá pro pessoal preguiçoso. Rapaz, não adianta. Se o cara ficar dentro de casa, coçou a cabeça, olhou, poxa, tem nada pra fazer? Vai à luta, rapaz! Bota uma bolsinha embaixo da mesa, igual o Casinho. Casinho de 40 anos que Casinho trabalha com manutenção em porta de loja, rapaz. Todo mundo conhece Casinho. Casinho, rapaz, é a solução. Pro celular ficar direitinho, chama o... Chama o Casinho, rapaz. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. A cada R$50 em compras com o seu cartão da Casa, você concorre a super prêmios de R$50 mil. É muito fácil participar. Cadastre-se nas lojas da Casa, site ou central de atendimento e responda a pergunta: com qual cartão você compra e tem até 50 dias para começar a pagar. Agora é só usar o seu cartão da Casa e pronto. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. Cadastre-se e participe. Tá aí todo mundo com a dor de estimação, né? Todo mundo tem uma dor, não tem Até jeito. eu. Todo mundo Qual é a sua tem. dor de estimação?
Joelho. Joelho? Isso que é gostar do trabalho, Aí, né? ó. Até para os momentos de lazer. O seguinte, eu fiquei devendo para o pessoal de casa a informação de qual é o esporte, ou quais são os esportes que mais lesionam o joelho. A sua experiência de consultório, quais são os esportes que mais lesionaram os seus pacientes? Perfeito. Hoje, com o advento de novas técnicas, novos esportes, vem mudando um pouco esse padrão. Antigamente a gente tinha sabia muito correto quais eram os que mais lesionavam, que era o futebol americano com lesões de joelho muito grande, lesões de ligamento, como eu disse, lesão meniscal, próprio futebol. E hoje, com o advento de novas técnicas, mudou um pouco também o padrão de lesão, com crossfit, com corrida de rua, maratona, que muita gente vem se tornando adepto. A corrida de rua, ela lesiona em que exatamente? Pois é outro tipo de padrão. Muito de pessoas que não estão preparados para realizar tamanha atividade e já querem começar num nível lá em cima. E o tênis também, imagino. O tênis ajuda. E são lesões, muitas vezes, inflamatórias, lesões musculares com que as pessoas tentam se apressar para exercer aquela atividade. Não que a atividade seja ruim, pelo contrário, a atividade é muito boa, tanto do ponto de vista ortopédico como cardiovascular, abaixa a pressão, melhora a glicemia, mas a pessoa tem que se preparar para aquilo. Se ela tentar fazer atividade que o corpo não está preparado, ela vai se machucar. E é o que a gente está vendo muito no consultório. Na corrida e no crossfit. Crossfit, qual é o grande problema? O crossfit são as famosas ites, as tendinites, onde a pessoa pega muito peso de uma modalidade errada e inflama os tendões. Fazem bastante inflamações, que são as tendinites. Na corrida já é um pouco o padrão de dor articular por sobrecarga, que não tem uma musculatura ideal para proteger essa articulação, para fazer o movimento ideal, e ela faz uma sobrecarga dessa articulação. Então, quer correr primeiro, fortalece a musculatura para depois Exatamente. Se prepara para fazer aquela atividade. Tem que fazer. Hoje todo mundo sabe que tem que fazer alguma atividade para prevenir doenças futuras. Mas para fazer atividade tem que se preparar, principalmente a corrida. Sim. A corrida tem que até aprender melhor os movimentos. É um treinamento. Você tem que saber como que você vai fazer sua marcha. Pisada, né? Exatamente, o balanço de quadril para evitar lesões. Certo. Outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, qual é a idade das pessoas que procuram a cirurgia de joelho ou dores no joelho e tal? Com que idade elas começam a procurar? São 2 picos. Também não tem um padrão certo, tem padrões para lesões. São 2 picos. Lesões ligamentares relacionadas a esporte, a trauma, a lesões meniscais, normalmente são mais jovens, adultos jovens, 20 a 35 anos, que machucam, lesionam no esporte. E existe o padrão também de doenças degenerativas da cartilagem, que aí já são mais idosos, volta dos 50, 60 anos. Sim. Então são esses 2 picos os maiores consumidores aí da... Tem muita gente que está com dor no joelho que ao invés de procurar o médico, ela procura passar um anestésico ali para liberar da dor, essa coisa toda. O que acontece? É uma forma de mascarar, não é? Porque não vai na raiz do problema. Exatamente. Mascara e às vezes faz piorar o quadro, pois a pessoa pode ter uma lesão pequena, estável, vamos dizer que não daria grandes problemas para essa pessoa, e ela fazendo isso e praticando esporte ou fazendo o que está agravando, ela pode aumentar essa lesão. Então, uma lesão que seria de um tratamento muito simples, às vezes com a medicação, a fisioterapia ali, tirar um pouco da carga, reabilitar, se torna, às vezes, até uma lesão cirúrgica. E tem uma coisa, que o joelho, ele tá ali te dando sustento para ficar em pé. Exatamente. Na medida em que ele vai ficando ruim, você pode levar até para uma degeneração da própria coluna, né? Também. Existe um envolvimento total, não só da coluna, como do quadril, como do tornozelo. O nosso corpo, ele é todo, a carga é dissipada como um todo, né? Então, às vezes, você fazendo, até é muito comum ter pacientes que têm alguma lesão no joelho, começa a mudar o padrão de marcha, desenvolve uma dor no quadril, no tornozelo. Então, isso que você falou tem completo sentido.
E eu imagino que pode chegar ao ponto da pessoa, uma vez, de repente, não conseguir mais nem levantar da cama. O que era o problema de andar, vai para o quadril, vai para a coluna. Acontece com certeza. Então, cara, aproveita antes, né? Vamos buscar um tratamento. Prevenir o melhor tratamento, né? Sem dúvida. Não deixar acontecer a lesão. Então, procurar estar com alguma dorzinha. A dor é um sinal do corpo que alguma coisa não está andando bem. Tá te dando um aviso, ó, parece que não tá. Exatamente. Deixa eu falar uma outra coisa. Antigamente era bem comum também aquela técnica de infiltração. O que era? Infiltrava o quê? O que é infiltração? A infiltração, ela é o ato de você colocar algum medicamento dentro de uma articulação. Pode ser qualquer uma. Então, existia isso muito antigamente para jogador que estava... Jogador que ia jogar infiltrado, né? Exatamente. Você tinha alguma dor articular, fazia infiltração, diminuía a dor, o jogador ia para o jogo, mas a lesão continuava. Então, era assim, era um método do jogador ir para o jogo, mas não tratava a lesão, que, como a gente falou aqui, pode piorar. Mas existem outros tipos de infiltração também. Essa ficou popularmente conhecida. A infiltração de alguns medicamentos que protegem a cartilagem. Hoje em dia a gente já dispõe desses medicamentos. Então, acabou que ficou meio pejorativo esse nome, mas não, existem infiltrações que ajudam sim a cartilagem, como a infiltração com ácido hialurônico hoje, para tratamento de osteoartrite. Pacientes que têm uma degeneração da cartilagem, a gente faz uma infiltração com ácido hialurônico e melhora a sustentação da cartilagem, diminui a inflamação, melhora a viscosidade do líquido, ele fica mais... Como se fosse uma lubrificada nas articulações. Essa é a palavra. Fica mais lubrificado e melhora muito a função da articulação do paciente. Não, isso é interessante porque a imagem de infiltração ficou uma imagem meio assim, como se fosse até meio um doping, uma coisa meio errada, que acontecia lá no vestiário, o jogador entrava lá ruim, tomava infiltração e voltava correndo. Ficou meio pejorativo. Nessa época eles infiltravam muito com corticoide. Sim. O corticoide melhora a dor, mas dá um desgaste articular. Então realmente ficou famoso por isso, mas hoje já existem as infiltrações que são benéficas. E o corticoide, ele paga um preço no longo prazo para a saúde de quem precisa fazer um uso regular, não é? Sem dúvida. Corticoide é um potente medicamento anti-inflamatório, mas ele tem os efeitos adversos dele que não são poucos. Então a gente, principalmente para articulação, quando faz muito corticoide, leva a uma degeneração articular grande. Ele não é bom para cartilagem. Sim. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Doutor, olha, muito obrigado mesmo pela visita. Eu fiquei bastante feliz aqui e instruído com essa gama de informações tão ricas sobre a questão do joelho que eu nem imaginava aqui. Eu queria que o senhor pode recomendar algum site, algum lugar onde as pessoas possam buscar mais informações sobre as cirurgias de joelho, sobre esse universo? Eu tenho um Facebook, um Instagram profissional, que é Dr. Gustavo Dalla. Lá a gente faz alguns posts, tira dúvidas de pacientes. Quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade lá, que a gente tem bastante conteúdo lá para mostrar para os pacientes. Aí fica uma dica interessante para você, então. Muito obrigado. Valeu mesmo. Você, gostei. Fábio, foi um prazer. Foi uma aula para a gente aqui, para a nossa saúde. Cuida do teu joelho, cuida da tua vida, tá certo? Eu te encontro amanhã numa nova edição do Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. Terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.